Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, eu sou Moisés e hoje nós vamos falar sobre o desfile militar da Coreia do Norte, né? Comemorando ali os 75 anos do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte e após 2 anos suprimindo ali os seus ICBMs, né? O Kim Jong-un resolveu apresentar aí as suas novidades, né? E a princípio chocou um pouquinho ali a comunidade, chocou e dividiu a comunidade dos especialistas em defesa, né, os analistas que tanto têm opinião para dar. Eu não me atrevo a ser um profundo analista das Forças Armadas coreanas, muito menos dos seus equipamentos, pois o nível de secretismo daquele país impede que nós tenhamos acesso a qualquer tipo de ficha técnica. Então, por mais que vocês assistam, né, em outros canais aí, muita determinação sobre as opiniões, não passa de especulação. O próprio serviço de inteligência de países como os vizinhos lá da Coreia do Sul, Japão e o próprio Estados Unidos também não ousa afirmar. Todos se aproximam ali do que pode estar sendo apresentado pelo aquele país, tá? Mas eu acho que foi muito interessante o desfile e vou convidar vocês para assistir comigo juntos. Lembrando que eu já tinha feito esse vídeo, fiz no mesmo dia do desfile, porém, como são regras aqui da comunidade do YouTube, uma emissora da China reivindicou os direitos autorais do vídeo e a gente não vai entrar nessa disputa. O que nós fizemos foi um retrabalho e fomos atrás das imagens e selecionamos aí quase 100 fotografias, né? Que desse jeito ninguém vai pedir aí direito autoral sobre o nosso material que foi tanto trabalhado. É uma pena, o vídeo tinha ficado legal, mas nós vamos repetir aqui, nós vamos acompanhar junto. Antes da gente passar para o vídeo, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, e se é a primeira vez que você chegou aqui no canal Pátria e Defesa, se inscreva, porque dessa forma, toda vez que a gente lançar um vídeo, você vai ser avisado aí antes dele ser publicado, e aí você fica sabendo em primeira mão, tá? Sem mais demoras, vamos passar direto aqui para o desfile, né? Eu vou dar o play aqui e a gente vai conversando e vamos sem estresse aqui, sem pressa. Vamos conversando aqui a respeito do desfile, né? Então ocorreu aí no domingo, no dia 11 de outubro de 2020. Aí já começa aqui por esses equipamentos. Vou até colocar um aqui, ó, que é o BTR 80 ou 90 aqui. Eu não vou saber agora identificar, né, baseado, ou seja, muitos dos equipamentos da Coreia são baseados em veículos russos, tá? Ou esses equipamentos agora de reconhecimento, né, e também de infantaria são baseados aí no BTR 80 e 90 russos, que são sucessos aí no mercado, né? Agora foi um veículo aí, está aparecendo na tela para vocês, que deu muita polêmica, que ainda não tem a denominação desse novo tanque coreano, mas ele lembra muito os T-14, né, Armata da Rússia. Porém, a gente já nota de cara aqui, eu vou até dar um pause, a gente já nota de cara uma diferença gritante aí para o T-14, que é a questão da torre, né, de tiro, pois a do T-14 é uma torre de tiro remoto, a tripulação fica mais à frente, vamos dizer assim, na célula de sobrevivência do veículo, né? E esse veículo, desse ponto, já dá para a gente ver que, apesar dele ter buscado uma semelhança estética, ele não é o mesmo veículo, tá? Muito menos é derivado desse. Provavelmente alguma variação do T-72. Eu pesquisei bastante também, muita gente, muita opinião, falando até de alguns veículos que na década de 60 ou 70 foram protótipos lá na Armênia, devido à quantidade de roletes, né, que esse veículo tem 7 e o T-72 tem 6. Pode ser, é possível que seja também, mas o que importa aqui é que os veículos estão operacionais, né? É óbvio que a gente não está vendo um teste de campo, porque o T-72 adiante é um veículo muito ágil em campo de batalha. Para vocês terem uma ideia, o T-72 ele se assemelha aqui em termos de agilidade, blindagem, tudo, ao nosso Leopard 1A5, que é usado pelo Exército Brasileiro. Então é um veículo que ainda tem as suas, vamos dizer assim, a sua graça, né? Ainda consegue entregar ali o resultado. É óbvio que a Coreia do Sul desenvolveu um equipamento moderno, que é o principal ali, embate e vamos dizer assim, rival dos veículos da Coreia do Norte,
mas também a quantidade faz muita diferença no campo de batalha, ainda faz muita diferença, né? E aí me parece que a Coreia do Norte dominou pelo menos a questão estética. Também dá para a gente observar que esses veículos têm lançadores de mísseis, tem alguma coisa de telemetria, né? Também laser, e o que parece ser uma blindagem reativa ali nos moldes aí do que os tanques mais modernos utilizam. Enfim, muita gente chamou, inclusive, de Baby Abrams ou alguma coisa assim. Eu não sei se é porque o pessoal desconhece a questão estética, né, dos tanques russos, mas ele parece, sinceramente, aqui na minha visão, pelo menos, que conheço, inclusive pessoalmente, os tanques russos T-14, ele se assemelha bastante, tá? Salvo alguns detalhes. Mas vamos continuar aqui. Vamos lá. Bom, na sequência aqui, falando ainda do veículo, a gente olha aí essas anteparas laterais, né, essas grades também que são referentes para frear ali os RPGs e tudo, dá para a gente perceber. Ó, nesse detalhe aqui, para rapidamente, você percebe, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os rodetes, né? O T-72 só possui 6. Então realmente se assemelha que é um veículo que foi produzido, acredito que, eu não sei se eu falei há pouco agora, mas é uma das ex-repúblicas soviéticas, não foi à frente o projeto e foi abandonado. Mas olha, se está rodando aqui, está funcional, e para poder encarar esse desfile, eu acredito que eles tenham se debruçado sobre o projeto. Pessoal, eu vou sempre lembrar, eu vou falar mais de uma vez aqui nesse vídeo, que realmente a Coreia do Norte ela tem uma preocupação muito grande em fazer, usar esse desfile, né, anual que ela faz. Esse é um dos mais importantes que existe lá na Coreia do Norte, para ser uma propaganda da sua capacidade militar. E é óbvio que eles vão ali buscar enfeitar ali os seus vetores militares, né? Mas eu posso dizer para vocês, e essa é o meu setor, o setor da indústria de defesa, que quando você chega nesse estágio, você demonstra uma alta capacidade, tá? Não é que esse equipamento, mesmo se ainda não estiver 100% funcional, mas no estágio que está aí, no meu ponto de vista, já é um equipamento que já causa preocupação no oponente, já deveria pelo menos. Então a gente sabe que no Ocidente, aqui a mídia ocidental de uma maneira geral, principalmente os analistas militares, eles vão tender a desmerecer aí esses feitos coreanos. Mas eu que já ali vivi muito o chão de fábrica, sei que no momento que você chega nesse estágio aí do equipamento, você tem um equipamento já aí de prontidão ali. A gente não está vendo o teste, mas pode ser possível aí que esse equipamento seja operacional ou esteja em vias de se tornar operacional a nível de exercício militar e até de um combate. Né? Vamos continuando aqui. E ficou inegável que tem, esteticamente também ficou bem apresentado. Possui o design já muito próximo do que se busca hoje nos veículos blindados atuais. Né? Aqui, novamente, uma adaptação aqui dos BTR 80 ou 90, né? Baseado no chassi, né? Para lançadores de mísseis. Aí os obuseiros russos, né? O mesmo modelo dos obuseiros russos. Eu não consigo identificar aqui, mas me parece de 150 milímetros ou 155 milímetros, o que tem um alcance aí entre 40 e 50 quilômetros, é muita coisa. Né? Aqui, ó. É uma capacidade, inclusive, um pouco maior do que os nossos M109 aqui, que são utilizados por muitos países da OTAN, pelos Estados Unidos. O Brasil tem muitos, inclusive das versões mais modernizadas, mas aqui de alcance, esses equipamentos são maiores. Aqui você vai para lançadores de míssil, nitidamente aqui eu percebo vamos dizer, uma melhoria estética naquilo que antigamente eram os Katyusha, né, que ficaram muito famosos aí no exército russo, no exército soviético, e que causavam muito medo no inimigo pela quantidade e velocidade com que os foguetes eram lançados, né, e a quantidade simultânea de foguetes lançados. Né. Me parece que eles fizeram uma versão mais modernizada aí, com uma estética melhor também, que, vamos dizer assim, modernizou o equipamento. Né. Então a gente verifica aí, são
realmente, esse equipamento em particular ele causa muito furor no exército oponente, nas forças oponentes, porque eles fazem um barulho enorme, o que, além de você ter uma área muito devastada no território do inimigo, o barulho também costuma provocar um terror psicológico ali no oponente, né? Novamente aqui o sistema de mísseis de curto alcance. Aí você já vai tendo variações, né, e sistemas de mísseis diversos. E aí eu vou fazer uma parte, eu não vou me atrever a dizer quais são os mísseis que estão dentro de cada casulo desses, porque realmente o que existe é muita especulação, né? Mas o que a gente nota é que eles detêm, né, a Coreia do Norte detém uma grande variedade desses mísseis. E aí você vai ter alcance entre 10 quilômetros, 20, 30, até aí 80 e 100 quilômetros para esses mísseis de média capacidade, até que você começa a chegar aí em mísseis de 100 a 500 quilômetros, aí você vai para a área de médio alcance, né? Que é o que a gente está vendo agora. Além disso, eles sempre têm as duas versões para os veículos de transporte da mobilidade desses veículos. Uns sobre roda e outros sobre lagartas. A principal diferença aí, a questão do lagarta, é você fazer a distribuição do peso. E a gente sabe pelos exercícios que a Coreia do Norte costuma fazer que eles utilizam muito aquela área de praia, né, para esses lançamentos. E o veículo de esteira, a possibilidade dele atolar é muito mais remota, né? Ele é muito mais preparado para terrenos mais, vamos dizer assim, voláteis, né? Lama, areia, enfim, ele se dá muito bem com esse tipo de terreno. Tá? Aqui uma outra variação do lança-mísseis, né? Desde de curto alcance. Aqui parece até uma artilharia anti-tanque. Bom, aqui mais aqui também dos mísseis. Eu fiz uma sequência de imagens, então conforme as imagens vão aparecendo, a gente vai comentando. Infelizmente, como eu já falei, era tudo em vídeo, estava muito bacana a versão em vídeo, apesar de alguns terem questionado a questão do áudio, mas a gente vai ter que fazer na base da foto aqui para não infringir nenhuma regra aí do YouTube, tá, pessoal? Espero que vocês gostem da mesma forma. Olha, aqui a gente vai evoluir para um tipo de veículo de transporte e para um tipo de munição aqui de míssil que vai se assemelhar aos S-200 russos, né? E também na modalidade rodado e esteira. Esse míssil aqui em particular, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para ele. Vou até fazer uma pausa. Porque esse míssil foi testado recentemente, ainda acho que esse ano, do primeiro para o segundo semestre de 2020, e ele é um míssil lançado do submarino coreano, tá? Norte-coreano. Então ele demonstra uma capacidade e uma furtividade, né, uma capacidade de entrega que preocupa muito os oponentes aí da Coreia do Norte, ou os possíveis oponentes que a Coreia do Norte venha a ter em caso de conflito. Porque já vai lidar com a furtividade, ou seja, esses mísseis já são de médio para grande alcance, né? Muitos deles acima de 1.000 quilômetros, porém não são o suficiente para você chegar em países, por exemplo, do Ocidente. Mas no momento que você coloca esses mísseis em submarinos e a furtividade, né, que o submarino proporciona, pode ser que esses equipamentos estejam na costa aí de quem ali vai estar pretendendo ter uma demanda, uma contenda com a Coreia do Norte. Então isso causa bastante preocupação. Você vê que já é um míssil de diâmetro avantajado aqui, com uma capacidade, uma cabeça de guerra capaz de levar algumas toneladas. Então já causa bastante preocupação. Inclusive aqui já tem condições de acondicionar aqui alguma ogiva nuclear e não muito miniaturizada, né? Mas vamos seguir aqui. Questão de pontuar isso aqui, porque eu acho que isso é uma grande preocupação, principalmente ali, inclusive para os vizinhos locais ali, Japão, a própria Coreia do Sul, que detém, apesar de achar que eles têm meios terrestres muito próximos ali, que seriam mais eficazes. E veja que eles apresentam sempre a quantidade. Nesse caso, nós já estamos falando de um míssil já testado, tá? Bom, isso aqui também surpreendeu, eu não lembro de ter visto isso em outros desfiles, eu sempre acompanho. Um sistema muito similar ao Thor,
russo, que é um sistema de defesa antiaérea e mísseis de curto alcance, que dá uma grande mobilidade, dá uma grande segurança para, né, para o entorno ali, para criar uma camada. Olha, você vê que é muito similar, inclusive é muito similar ao sistema Tor que é utilizado pela Rússia na área da Sibéria. Ele lembra bastante esse equipamento. Então parece realmente aí que eles dominaram e tá bastante replicado. Mais uma vez eu digo, saber se esses equipamentos são funcionais ou não é outro detalhe. Mas eu acredito o seguinte: tudo que a Coreia do Norte apresenta ou apresentou nos seus desfiles ao longo dos anos, em algum momento se tornou realidade. Sempre na hora que se apresenta, como aconteceu esse ano, na hora que esses equipamentos foram apresentados, chove, né, de comentários aí de especialistas para dizer que não funciona, é apenas um modelo, é um protótipo. E daqui a um ano, 2 ou 3, a gente verifica esses equipamentos em testes operacionais obtendo sucesso. Então, pessoal, em Força Armada não dá para ficar subestimando o inimigo, né? Se eles estão apresentando, a gente tem que partir do pressuposto que é necessário estar buscando ali algum tipo de contramedida para isso. Esse tipo de equipamento, por exemplo, como o Thor, ele possibilita ali que os mísseis de maior porte, né, principalmente os intercontinentais, se cerquem de mais uma camada de defesa, né, local. É óbvio que você precisa ter para múltiplas distâncias, mas aqui já apresenta, aqui supre, né, uma dessas necessidades. Tá? Vamos continuando aqui. Bom, ó, novamente aqui você observa, é idêntico ao sistema russo, né? E a gente sabe que eles têm uma proximidade, inclusive, de fronteiras ali, ó, dá para ver bem nitidamente ali. Eles têm uma proximidade e têm fronteira terrestre, tanto com a Rússia quanto com a China, não é impossível. Da mesma forma, por exemplo, você já observa que esses veículos com esses lançadores de mísseis se assemelham bastante ao S-300. Aí dizer se é a mesma tecnologia, se tem, mas complementando o Thor, essa seria uma segunda camada, né, de proteção ali para os lançadores, para os ICBMs que eles efetivamente possuem, né? Bom, então nós percebemos, pessoal, que aquelas defesas são mais uma das componentes dessas camadas, né, das múltiplas camadas que o sistema aí, que a Coreia do Norte está colocando para defender os seus ICBMs, né? Então, por exemplo, complementa-se isso com esse modelo de míssil um pouco maior, como se fosse uns S-300. Bom, aqui também a gente nota a similaridade com os mísseis Iskander russos, né? Inclusive tem um vídeo aqui, você procura aqui no canal, lá no final vou deixar aqui em cima para você procurar aí para você clicar na verdade, teste com os mísseis Iskander russos. Aí vocês vão ver que é muito parecido ali o equipamento. Mas o que a gente gosta de salientar aqui é que todo ano a Coreia traz esses equipamentos novos, né? E a primeira reação da comunidade de defesa internacional, inclusive dos analistas, é de descredibilizar, né, toda essa apresentação, enfim, colocar que é um modelo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o que vem se apresentando ao longo dos anos, a Coreia sempre apresenta os seus modelos e na sequência, você vê um ano, 2, 3 anos depois, eles apresentam testes reais com esses equipamentos. Então, eu acho que chega um momento que a maturidade da comunidade de defesa deve ser no sentido de verificar o que está sendo apresentado e minimamente respeitar, né? Porque você imagina o seguinte: aqui a gente está vendo um exemplo dos mísseis, né, coreanos que foram baseados nos mísseis Scud da antiga União Soviética. Eles aperfeiçoaram enormemente esse equipamento, né? E se nós estivéssemos falando de um país que, por exemplo, não detém nenhuma capacidade, né, de. Eu, inclusive, vou dar uma pausa aqui para a gente fazer esse ponderamento, essa ponderação. Se você estivesse lidando com um país que não tem, nunca desenvolveu um míssil ou não domina essa habilidade nem de mísseis e foguetes, eu não vou nem colocar o Brasil, porque o Brasil até que não só domina a tecnologia de foguete,
como de lançadores, né? Nós quase chegamos aí a ter lançadores orbitais, mas também de mísseis. Aí nós já estamos em fase final aí do nosso míssil ali que vai ser colocado pela Avibras para 300 quilômetros, né? E temos também o Mansup, que é uma, vamos dizer assim, trabalha ali em paridade ali, ou trabalha mais ou menos como trabalha o Exocet francês, que é um míssil altamente consagrado e que nós já fizemos teste no Brasil também. Mas, por exemplo, se você pega o Brasil, e aí o Brasil começa a apresentar uma série de produtos, sem nunca ter comprovadamente colocado um produto no mercado, feito testes de longa distância com sucesso, você realmente há de olhar com bastante desconfiança. Mas quando você pega um país como a Coreia do Norte, que praticamente apontou o seu programa de defesa todo baseado em tecnologia de mísseis e foguetes, principalmente, né, para poder transportar o que em paralelo vinha progredindo, que seria o seu, vamos dizer assim, viés nuclear, né? Então você tem que partir do pressuposto que eles apresentam aquilo como protótipo ou modelo para em seguida estar fazendo os testes, porque ninguém vai perder esse tempo todo. E outra coisa, o adversário que está monitorando a Coreia do Norte, ele não é bobo. Então eu vejo que muitas vezes chega aqui o pessoal na internet, né? Aí vem dar opinião, aí diz, olha, é fake, é não sei o quê. Pessoal, não se enganem, a Coreia do Norte ela não quer enganar o analista daqui do YouTube, tá? Ela está preocupada, ela tem que convencer o cara lá do Pentágono, da CIA, né, do Serviço Secreto, do M6, enfim. São esses que ela vai ter que convencer. Então, eu acho muito difícil que esses equipamentos sejam fakes. Tá? O que pode acontecer é que eles estejam em estágio ainda não operacional. Mas o que a história tem mostrado para nós é que de degrau em degrau aqui eles vão chegando lá. Tá? Eu não, antes para não confundir, eu não devo ter falado nesse vídeo, até porque esse vídeo eu estou refazendo um vídeo que nós já tínhamos feito. Esse vídeo, como eu já expliquei aqui no início, eu tive que refazer porque tem o problema aí de direitos autorais, porque nós usamos imagens lá que foram reivindicadas por uma emissora da China. Não sei se é real, mas também não vou entrar na disputa. Então achei melhor refazer com fotos, né? Eu mesmo fui obter essas fotos, aí são quase 90 fotos que eu trouxe aqui para vocês. Deu um trabalhão, viu, pessoal? Inclusive eu vou aproveitar para pedir para você curtir e compartilhar novamente. Deu um trabalhão para a gente refazer esse material. E a única coisa que satisfaz a gente aqui é você dar o seu joinha aí, dar o seu like e compartilhar com seus amigos para a gente saber que esse material vai chegar a mais brasileiros. Né? A ideia aqui, o objetivo do canal Pátria e Defesa é produzir um conteúdo que seja coloquial, que seja, vamos dizer assim, amigável para que o cidadão comum brasileiro possa ter acesso a informações do setor de defesa, para ele comece a entender o que é o entorno e com isso que o nosso povo seja cada vez menos suscetível à manipulação. Tá? Eu tenho muita experiência no segmento, mais de 2 décadas trabalhando no setor da indústria de defesa, e a experiência que eu estou trazendo aqui para vocês é de chão de fábrica. Esses equipamentos que vocês estão vendo aí, que a maioria das pessoas só viu pela televisão, muitos deles não só eu vi a sua fabricação acontecendo no chão de fábrica, como já toquei, sei como funciona o processo. Então dizer simplesmente que um equipamento como esse, né, por exemplo, esse míssil que está sendo apresentado agora, que provavelmente aí é o Hwasong, que é o modelo 15, né, que é um míssil que teoricamente já teria capacidade de ultrapassar de uns 7 ou 8 mil quilômetros de distância. Lembrando que isso é trajetória balística, tá, pessoal? Não é linha reta, tá? Ele vai lá, né, passa a atmosfera para depois fazer a sua reentrada. Mas lembrando que quem já domina essa tecnologia para aumentar, expandir, né, esse alcance aí, realmente você está falando de capacidade de recursos para você fazer equipamentos maiores que tenham capacidade de ter uma capacidade de combustível e empuxo maior. Mas para quem já chegou nesse estágio, eu não vejo o porquê não teria condições de evoluir aí para. Ninguém faz equipamentos acima desses 11 ou 12 mil quilômetros aí, que são os ICBMs americanos e russos, né? Porque simplesmente não há necessidade. Você praticamente alcança qualquer um aí dentro do, vamos dizer assim, do território do planeta, né? Então, o limite é meio que isso. Eles tiveram que fazer um míssil que a gente vai já ver, que seria um Hwasong 16, por exemplo, e não tem nome, ainda não está nominado,
tiveram que fazer bem maior porque eles não utilizam combustível sólido. E o combustível líquido você vai ter que ter uma maior quantidade, maior volume para você ter o mesmo tipo de retorno. Mas não se enganem, tá, pessoal? Porque da mesma forma vai chegar no mesmo lugar. E eu vou adiantar um pouquinho aqui para a gente evoluir e chegar aqui na cereja do bolo desse desfile aqui de 2020. Lembrando, pessoal, que em 2018 e 2019, em virtude das negociações ali que a Coreia do Norte se envolveu com os Estados Unidos, né, com o presidente Trump, e o Kim Jong-un diretamente ali, como foi feito ali, eu acho que em Singapura, salvo engano, a Coreia do Norte não trouxe nem os ICBMs para o seu desfile anual, né, respeitando ali o acordo. Essa questão da pandemia, ela isolou os países de uma forma que aí ele volta a chamar a atenção da comunidade de defesa internacional, né, para que ele volte a entrar no jogo. E eu acho que ele fez bem o dever de casa, tá? Eu não vou nem entrar nos detalhes, nem se aquele lá era o Kim Jong-un mesmo, ou se era o clone, enfim. Fica para um outro vídeo de análise, eu tenho a minha própria opinião sobre isso, e não vou nem revelar nada aqui, porque eu estou fazendo estudos para a gente chegar lá. Eu vou dar uma pausa aqui, porque esse aqui é a cereja do bolo. Esse é o inominado ainda, que é o... mas seria como um Hwasong 16 ou 17. Nós vamos sair ali de um ICBM que vinha sendo carregado pelo veículo de mobilidade dele em até 9 eixos para um veículo de 8, 9 eixos para um veículo de 11 eixos. Aí a comunidade de defesa inteira foi lá dar o seu palpite, isso é normal, é para isso mesmo que tem que fazer essa análise, né? Eu também faço a minha aqui, e nos parece alguma coisa entre 140 a 150 toneladas, o que já é 3 vezes maior. Por exemplo, os mísseis Topol mais modernos, russos, que aparentemente vão lembrar muito aí o que você está vendo no momento, eles vão trabalhar ali na casa de 50 toneladas, porque eles trabalham com combustível sólido. Qual é a vantagem disso? Eles têm um tempo de acionamento ali, de ativação de até 15 a 20 minutos, né? Da ordem dada, ele está sendo disparado. Um equipamento como esse, se prevê aí que a carga geral do míssil ali seja em torno de... O peso, né, do míssil de 140 a 150 toneladas, 100 toneladas é combustível líquido, em 2 estágios, tá, que esse equipamento tem. O grande problema disso não é o peso, o volume, até porque a Coreia do Norte não é o território que é a Rússia, por exemplo, que você precisa passar por um monte de pontes e tudo mais para você deslocar esse equipamento pelo território russo. O território norte-coreano é bem menor e eles têm, sem chamar muita atenção, a população praticamente não interfere nas questões estratégicas do país, então eles conseguem fazer o que eles quiserem lá para transportar. Eu não vejo isso um grande problema. O maior problema é a questão da disponibilidade, e da prontidão, que é um equipamento para você poder dotar ele com 100 toneladas de combustível, você vai colocar aí umas 10 horas mais ou menos, de 8 a 10 horas, para você abastecer o míssil, já que o grande problema do combustível líquido é que você não pode manter o míssil abastecido, você precisa abastecê-lo, né? Ou seja, a prontidão dele tem que ser feita em horas antes do lançamento e não em minutos. Isso é realmente um problema, a não ser que eles tenham desenvolvido alguma técnica lá que não seja perigoso o abastecimento dentro de galpões fechados ou de áreas que não sejam acessíveis por satélite ou drone, por exemplo. A gente sabe que a Coreia do Norte é extremamente monitorada 24 horas por satélite, drone e tudo mais. Então, a não ser que eles tenham feito de uma maneira que eles consigam camuflar isso, eles estariam entregando a sua posição, né, de lançamento. Mas eu não acredito que o objetivo desse CBM norte-coreano, ninguém sabe se ele é funcional ainda, se não for, é um modelo ou um protótipo que virá a ser no futuro, né? Mas a gente sabe que se ele for empregado, eu não acredito que ele seria empregado como arma defensiva, e sim como um ataque. Aí essa questão da prontidão já diminui um pouquinho a sua relevância, né? Se eles conseguirem pelo menos resolver o problema da detecção, aí eu acho que o problema já está resolvido para eles. Mas eu acho que o principal objetivo é mandar um recado para aqueles que vamos dizer, queiram, né, não respeitar aí as condições do governo, lá daquele sistema de governo norte-coreano, que eles têm um recado claro ali que vai ser muito difícil,
ou que vai sair muito caro para o país ou para o conjunto de países que vão agredi-lo lá, né, ou tem a pretensão de contrariá-lo de forma bélica, vai ser um trabalho custoso para esses países, tá? Então eles entregam aí um vetor aí que é sim preocupante para qualquer país aí que venha se envolver com eles. Eu não percebo características expansionistas por parte da Coreia do Norte, com exceção dali da questão da Coreia do Sul, né? Mas eles não têm. Eles não têm nem capacidade, tá, pessoal? Você precisa ter capacidade de projeção de poder, que é poder desembarcar no inimigo, lá no país que você quer dominar, enfim. E os países que fazem fronteira terrestre com a Coreia do Norte, basicamente é a China, que tem a maior área de fronteira com eles, e uma fronteira muito pequena ali com a Rússia, ali próxima a Vladivostok. Então, acho muito difícil, não são oponentes que a Coreia do Norte teria condições de lidar, e eles não têm meios, principalmente meios navais, para projetar ali a sua força para outros países ali da sua vizinhança. Então a questão ali realmente está voltada à dissuasão, né? Ou seja, para as pessoas pensem 2 ou 10 vezes antes de confrontar a Coreia do Norte. E com relação a isso, eu acho que esse vetor aí cumpre o seu objetivo, né? Agora, nada impede que esse pessoal também, vamos dizer assim, saia do eixo e ataque outros países aí em condições extremas que a gente não sabe, pessoal. O que a gente observa no mundo é bastante superficial, tá? O que nós observamos é aquilo que a mídia quer que nós vejamos, que os setores de inteligência gostam de revelar, mas existe muita coisa por trás da cortina aí que para nós mortais aí não é revelado. Então é muito difícil saber o que ocorre, mas a princípio o que eles pretendem ali é perpetuar o partido deles ali dos trabalhadores, né? O Partido Comunista deles, que já está ali. Aliás, essa data aqui de 11 de outubro é comemorando os 75 anos no poder absoluto sobre aquele país, né? Já estão na terceira geração, né? Foi avô, pai e agora o Kim Jong-un. E eles pretendem aí continuar. E não só eles, não é só essa família, mas todo aquele entorno militar ali que cerca o partido, tá? Então a gente nota que o objetivo deles é esse, é muito claro. Isso também é um recado para os países que abriram mão da sua tecnologia, né, nuclear ou que não chegaram a alcançá-la, ou seja, desistiram no meio do caminho. É lamentável que o Brasil tenha chegado, faça parte desse grupo. Houveram países, pessoal, que foram além do que o Brasil fez, que devem sofrer ainda mais com isso, como por exemplo a África do Sul, que já detinha mísseis, né, e já detinha bombas atômicas, inclusive testadas em conjunto com Israel, e abriram mão do seu programa nuclear. O Brasil já estava num passo ali na década de 70 que poderia efetivamente ter alcançado. Nós optamos por um vetor de usar a energia nuclear para fins pacíficos. O Brasil desenvolve e domina todo o ciclo de produção do combustível nuclear, mas nós utilizamos basicamente para o setor de energia para suprir a nossa usina de Angra, as 3 usinas, né? Angra 1, 2 e 3, e agora também para o combustível do nosso submarino de propulsão nuclear, que está em desenvolvimento ali no Rio de Janeiro. Então, né, e para isso, e um pouco disso, uma porção menor disso é destinada à questão da medicina na área de radiologia, né? Porque é o mesmo procedimento, é o urânio ali enriquecido a um grau um pouco maior, né? Então, assim, outros países aqui, a Argentina também chegou muito perto aí do programa, isso tudo foi suprimido. A gente já fez vídeo sobre isso, vai fazer um vídeo no futuro de por que nós abrimos mão do nosso programa nuclear e o quanto, no meu ponto de vista, isso é um erro gravíssimo, tá? Porque o Brasil perdeu a capacidade de sentar na cabeceira das mesas para negociação. O Brasil hoje ele pode sim, e a nível regional ele é soberano, né? Nós somos hegemônicos aqui, por exemplo, na América Latina, e devido às nossas divisões ali por amplas, vamos dizer assim, margem de oceano para os 2 lados, fica muito difícil alguém se engraçar aqui, é preciso ter uma capacidade de projeção de poder muito grande, mas não é impossível. Alguns países já tentaram muitas vezes, né? E durante a história do Brasil, não só recente, mas durante toda a existência do Brasil, e é possível que no futuro, não muito distante, aí, sob qualquer pretexto, a gente imagina aí essa questão da ecologia,
a gente se veja em maus lençóis. Mas isso é para outro vídeo. Hoje a gente veio aqui para falar aí do desfile aí de outubro, né, comemorando aí, celebrando os 75 anos do Partido Trabalhista da Coreia do Norte. Essa é vamos dizer, a ideia deles sobre esse evento, e demonstrando para o mundo ali, não venham para cá que a gente tem condições aqui de se defender e causar um problema sério para quem resolver se envolver aqui com o nosso sistema. Tem outras questões que envolvem também, a parceria com Rússia e China, enfim. Mas não cabe nesse vídeo aqui, senão ficaria muito extenso. Esse já é um vídeo, conforme eu disse antes, a gente refez esse vídeo porque teve uma questão de sinalização de direitos autorais. Não era grave, poderia ter continuado, mas a gente não quer usar nada que não seja permitido. Então, nós refizemos o trabalho do zero aqui. Espero que vocês tenham gostado. Para prestigiar aqui, só peço a você que curte, comente, compartilhe, deixe seu comentário. Né? Mesmo que seja contrário às opiniões que a gente colocou aqui, desde que elas sejam educadas, elas permanecerão. Tá? Se for mal educado, aí não merece estar em lugar nenhum. Mas se forem opiniões educadas, é interessante, deixa o teu comentário aí, eu não sou senhor da razão. E lembrando que esta é a minha opinião. Eu tenho alguma vivência no setor, principalmente na questão de indústria. Eu acho que o objetivo desse desfile, ele basicamente ele mostra a capacidade industrial no setor de defesa da Coreia do Norte. Né? Eu tenho que fazer um paralelo conosco aqui no Brasil, e falta muito para nós chegarmos, inclusive nesse ponto que eles estão. É óbvio que são realidades totalmente diferentes, mas nós devemos observar aqui também que o nosso país sempre está sob a ameaça da cobiça internacional. Afinal de contas, nós somos um país muito rico, né? E que nós temos forças armadas em termos de porte adequadas para uma questão regional. O que acontece hoje é que o nível das nossas riquezas interessa para qualquer país do mundo. Então aí a coisa já muda um pouquinho de cenário, e nós precisamos acordar para essa questão geopolítica aí e o papel que o Brasil tem em relação ao mundo, tá, pessoal? Eu vou deixando isso vocês por aqui por hoje. Esse é o canal Pátria e Defesa, eu sou Moisés. Eu vou pedir novamente para você curtir e compartilhar para prestigiar aí o trabalho aí, para a gente estar todo dia aqui trazendo conteúdo para vocês. Se é a primeira vez que você está vindo aqui nesse canal, se inscreve lá e marca no sininho lá todos, porque dessa forma, toda vez que a gente lança um vídeo novo, você é avisado aí, sabe, em primeira mão. Aqui no canal Pátria e Defesa tem vídeo todo dia. Curte, comenta e compartilhe isso com seus amigos. Esse é o canal Pátria e Defesa, eu sou o Moisés e fui.